E eu que descobri que eu tenho uma irmã através de uma trend triste que tá rolando no TikTok. É tudo muito novo pra mim ainda, mas eu creio que aos pouquinhos a gente vai se adaptando. O meu pai, ele faleceu recentemente num acidente, onde ele estava vindo embora do trabalho e ele acabou dormindo no volante. E o meu pai, ele era supervisor de uma empresa, então ele vivia viajando. Ele trabalhava cuidando da empresa da nossa cidade e cuidava também da mesma empresa, né, só que em outra cidade. Então acontecia direto do meu pai passar dias fora, ele passava uma semana fora. E assim, os meus pais, eles eram casados há muitos anos e eles tinham um relacionamento muito saudável. E perder o meu pai foi e tá sendo muito difícil, até porque também meu pai, ele era muito novo. Enfim, tá rolando uma trend no TikTok de pessoas que infelizmente já partiram. E depois que eu perdi o meu pai, eu sempre paro pra ver, sempre paro pra curtir. E automaticamente, quanto mais a gente vê, quanto mais a gente curte, mais aparece vídeos desse jeito pra gente. Até que um certo dia, era de noite, eu tava deitada já olhando o TikTok, quando apareceu um desses vídeos pra mim. Parei pra ver e assim que eu passei a foto, era o meu pai. Na hora, eu até entrei no perfil da pessoa, atualizei o perfil, voltei no vídeo pra ver se, sei lá, não tinha dado um bug ou, tipo, eu tava ficando muito maluca. E não, eu não tava ficando maluca, era realmente o meu pai. Nisso, eu chamei a menina pra conversar e assim que ela respondeu, eu perguntei pra ela se aquele homem da foto realmente era o pai dela. Parte 2. Ela respondeu que sim, né, que ele era o pai dela e perguntou por quê. Nisso eu falei pra ela que ele também era o meu pai. Mandei fotos do meu pai pra ela e ainda brinquei com ela. Falei assim, nossa, será que eles são gêmeos? São muito parecidos. Nisso ela foi e mandou a data de nascimento e o nome completo. Realmente era o meu pai. Na hora eu corri pro quarto da minha mãe, acordei ela e mostrei tudo pra ela. Claro que a minha mãe meio que não acreditou no que ela estava vendo. Nisso eu pedi pra menina o número da mãe dela pra eu passar pra minha mãe entrar em contato pra ver se isso era real, o que estava acontecendo. E a menina passou o número da mãe dela e eu passei o número pra minha mãe. No dia seguinte, a minha mãe chamou a mãe dela e ali elas começaram a conversar. E foi assim que a gente comprovou que era o meu pai mesmo. Inclusive, essa minha irmã, ela é 3 anos mais nova que eu. O que aconteceu? Eu vou explicar. Quando meu pai ele virou supervisor dessa empresa, como eu já disse, ele começou a viajar para outra cidade. E alguns anos depois, ele e minha mãe tiveram uma fase ruim no casamento, começaram a se desentender e eles ficaram ali por poucos meses separados. Coisa que eu não sabia. Foi quando meu pai se envolveu com uma funcionária da empresa e ela acabou engravidando. Só que eles não tiveram mais nada além dessa ficada, além dessa vez. E pouco tempo depois, o meu pai já voltou com a minha mãe. Foi então que meu pai conversou com essa mulher e combinou tudo certinho com ela e pediu para que ela mantesse em segredo. Até porque ele tinha acabado de voltar com a minha mãe, então ele não queria perder minha mãe de novo, ele não queria perder o casamento. E como meu pai, ele sempre pagou, segundo essa mulher, ele sempre pagou pensão certinho, e ele era presente na vida da menina, ela aceitou. E assim foi por anos, sem ninguém desconfiar. A outra filha dele também não sabia de nada. Na verdade, né, os únicos que sabiam dessa informação era o meu pai e essa moça. Mas assim, graças a Deus, eu tava com medo da reação da minha mãe ao conversar com essa mulher. Só que as duas foram extremamente educadas uma com a outra. Elas conversaram numa boa, se entenderam. Não houve traição. A mulher garantiu que eles realmente só ficaram aquela vez e que depois nunca mais rolou nada. Elas até trocaram, inclusive, o WhatsApp. De vez em quando elas conversam. Eu e a minha irmã, que ainda é estranho falar assim, no começo a gente conversou até bastante, hoje a gente não fala tanto, mas a gente conversa, mas assim, não tem tanta frequência, sabe? Obviamente que a minha mãe ficou muito mal com isso, ela ficou assim, mais mal até do que ela já estava. Só que eu e minha família, a gente tá do lado dela e a gente vai permanecer do lado dela e eu tenho certeza que com muita fé e muita oração, ela vai sair dessa, ela vai melhorar. O luto não tá fácil pra ninguém, porém no caso dela é complicado, porque ela descobriu algo e agora não tem mais o que fazer, né? Não conheci essa minha irmã ainda pessoalmente, a gente tá combinando pra isso, só que eu acho que eu ainda tenho que me preparar pra isso. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!
Parte 2. Óbvio que eu não acreditei em nada do que meu marido falou e depois de tanta insistência minha, ele acabou me contando a verdade. E ali ele disse que há uns 3 meses atrás ele estava conversando com esse nosso amigo e que esse nosso amigo admitiu, confessou que ele queria muito ficar comigo. Ele admitiu também que ele tinha muito tesão em mim e que o maior sonho dele era me ver nua por conta das plásticas. E sabe o que meu marido fez? Nada. Ele levou tudo isso numa boa. Na verdade, ele achou até interessante tudo isso, porque ali ele confirmou que eu nunca tinha ficado com esse amigo. E no meio dessa conversa deles, o amigo insistiu em ver fotos minhas nua e o meu marido aceitou e acabou mandando pra ele as minhas fotos. Eu sei que enquanto eu ouvi aquilo, começou a me dar um negócio tão ruim, mas tão ruim. Uma sensação de raiva, tristeza, decepção. Eu sei que ali eu fui pra cima dele e eu comecei a bater nele, eu chorava, Nossa, eu não sei explicar. Eu arrumei todas as coisas do meu marido, coloquei ele pra fora de casa. E em respeito à mulher desse meu amigo, eu mandei tudo pra ela, contei tudo pra ela. Eu achei que naquele momento seria o certo. Só que ele conseguiu enganar ela, no caso esse meu amigo conseguiu enganar a mulher dele. E eles estão juntos até hoje. No dia seguinte, o meu marido ele me mandou mensagem todo arrependido, chorando. Ele falou que ele não pensou nessa exposição da mãe dos filhos dele. Ele falou que ele agiu sem pensar, que ele nem sabe o porquê que ele fez tudo isso. E ali eu acabei perdoando ele, só que eu me separei. E hoje, após 1 ano, eu decidi dar mais uma chance pra ele. Nós voltamos e nós estamos reconstruindo o nosso casamento. Até porque 20 anos não são 20 dias, né? Eu já notei bastante mudanças nele. Eu tenho total acesso ao celular dele, tanto que hoje quando a gente tá no banho ele até evita mexer no celular pra não gerar ali um desconforto. E estamos aí tentando seguir a nossa vida, né? A gente sempre se deu muito bem. A nossa família sempre foi uma família assim muito unida e eu espero que isso continue. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Abaixe um dedo se você tem um irmão que se tornou seu padrasto. Eu sei que tem muitas pessoas que têm curiosidade de entender um pouco melhor a história da minha família, então agora eu vou contar pra vocês como que meu irmão se tornou meu padrasto. A mãe do meu irmão, ela morreu quando ele ainda era pequeno e desde então ele foi criado pelo meu pai. Só que na adolescência, o meu irmão ele foi morar com os avós maternos dele, porque ele e meu pai já não estavam assim se dando tão bem. Passou um tempo até que meu pai conheceu a minha mãe, eles se casaram e ela engravidou de mim. Até que, infelizmente, os avós do meu irmão eles faleceram e o meu irmão decidiu voltar a morar com a gente por um tempo. Nossa, quando isso aconteceu, eu amei a ideia do meu irmão voltar a morar com a gente. Até porque o contato que eu tinha assim com ele era mais por mensagem, ligação, então eu tava extremamente ansiosa. Minha mãe também aceitou assim numa boa e ele veio. Porém, com o passar do tempo, o meu pai e meu irmão, eles começaram a brigar assim muito. E brigas assim de um ir pra cima do outro, sabe? Coisa feia mesmo. O meu pai, ele humilhava demais o meu irmão. E o meu irmão, ele não deixava barato, ou seja, virava um auê. Até que um certo dia, gente, eu lembro disso perfeitamente. O meu pai, ele saiu cedo pra trabalhar e eu estava dormindo. E quando eu acordei, eu vi que não tinha ninguém em casa. Então, eu fui tomar o meu café, como de costume. E assim que eu sentei pra comer, eu vi a cena da minha mãe saindo do quarto do meu irmão. E detalhe, toda descabelada, nem pra disfarçar. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, assim que eu sentei para tomar o meu café, eu vi a cena da minha mãe saindo do quarto do meu irmão. E sim, toda descabelada, nem para disfarçar. Quando ela viu que eu já estava acordada, ela ficou assim extremamente sem graça e o meu irmão também. Eu lembro que o meu irmão ainda veio, sentou para tomar café comigo e começou a puxar uns assuntos assim, tipo, bem nada a ver. Eu acho que ele tava tentando disfarçar, sei lá. E eu fingi que eu não percebi nada, porque eu também fiquei sem graça. Foi quando eu comecei a observar melhor toda essa situação. Eu comecei a reparar troca de olhares, carinho fora do normal. Os dois faziam questão de fazer coisas juntos, tipo ir no mercado. E o meu pai nunca percebeu nada. Ah, mas por que você não contou pro seu pai? Porque eu não tinha certeza e eu não tinha coragem. Tá bom, um certo dia nós fizemos um churrasco em casa. E a minha mãe e o meu irmão, eles beberam mais que o normal. Eles acabaram perdendo total a noção deles e
foram pro banheiro, escondido. Só que o que aconteceu? O meu pai viu e foi atrás. E nesse dia, o meu pai pegou os dois no flagra. Eu sei que foi a maior confusão do mundo. Os dois começaram a rolar no chão, ninguém conseguia separar os dois. Acabou que os vizinhos chamaram a polícia por conta do barulho, né? Escândalo, gritaria. Nisso, a polícia chegou, conseguiu acalmar todo mundo. E enquanto a gente estava ali, meu irmão subiu, arrumou todas as coisas dele e foi embora. Sem dar tchau, sem falar nada. Nesse dia, o meu pai ele não dormiu em casa. Na verdade, eu nem sei onde ele dormiu. E no dia seguinte, a minha mãe também aproveitou, arrumou as coisas dela e foi embora. E eu fiquei morando com o meu pai até então. Até que meses depois, a minha mãe e meu irmão, eles assumiram o relacionamento, foram morar juntos e eu decidi ir morar com eles. No começo, eu fiquei muito mal com toda a situação, porque meu pai ficou muito chateado comigo. Ele até ficou um tempo sem falar comigo. Só que depois, com o passar do tempo, eu comecei a ver a minha mãe tão feliz. Coisa assim que eu nunca tinha visto ela antes, sabe? Tão feliz que ali eu entendi que tudo isso era sobre eles, não sobre mim. E eu sou, assim, completamente apaixonada pelo meu pai. Eu amo meu pai. Só que eu confesso que o meu pai é uma pessoa extremamente difícil de conviver. E sobre o meu irmão, ele é o irmão, assim... Ele foi o melhor presente que a vida poderia me dar. De verdade. Eu amo morar com eles. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que eu descobri que eu estava sendo corna através de um bolinho de chuva. Eu fui casada por 8 anos e assim como todo casal, a gente tinha as nossas diferenças em várias questões. Ele era machista, ele era estúpido, só que na questão de traição, eu sempre fui muito tranquila, porque ele sempre me passou muita confiança. Tanto que eu nunca vi sequer ele olhando pra outra mulher, pelo menos na minha frente não. Nunca peguei nada de errado no celular dele, enfim... Eu moro próximo da minha sogra. E a minha sogra, ela ama cozinhar. Tudo que ela faz, assim, é divino. Só que ela faz um bolinho de chuva em especial que é, assim, perfeito. E o meu marido, ele é viciado. Ele ama bolinho de chuva. Então, direto, meu marido, ele saía do trabalho, ele passava na casa da minha sogra, né? Porque é caminho pra nossa casa. Era caminho pra nossa casa. E toda vez que ela fazia bolinho, ela dava pra ele trazer pra casa. Beleza. Um certo dia eu tô em casa... E o horário que o meu marido saía do trabalho era 7 horas da noite. E nesse dia, deu 9 horas da noite e nada dele chegar. Eu ligava e nada, mandava mensagem em nada. E eu já tava preocupada, porque pra mim eu já tava pensando assim no pior. Até que o bonito chegou e falou que ele tinha caído de moto e que ele tava esperando arrumar a moto pra ele vir embora. Esperei ele entrar no banho, fui até a moto e a moto estava intacta. Ali eu já detectei mentira. Só que eu fingi que eu acreditei, porque eu queria era dar corda. Tá bom, passou uns dias e eis que um certo dia o meu marido chega em casa com uma bacia cheia de bolinho de chuva. E segundo ele, foi a mãe dele que fez. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, segundo ele, foi a mãe dele quem fez. Só que tava na cara que nunca na vida que foi minha sogra que fez aquilo. Olhei pra ele e eu falei pra ele, não foi a sua mãe nisso? Ele começou a rir e, gente, aquela risada me subiu um ódio. Foi então que ele olhou pra mim e falou, pergunta pra minha mãe se você não tá acreditando. E eu fiz isso, eu fui até a minha sogra e eu perguntei pra minha sogra. E a minha sogra confirmou que foi ela, só que eu não acreditei. Pensei comigo, a verdade vai vir de uma forma ou outra, mas vai aparecer. Foi então que eu tive a ideia de seguir ele, só que eu mesmo não poderia seguir, porque eu corria o risco dele me ver. E eu tenho uma prima que na época, ela estava desempregada, então conversei com ela, ofereci um valor lá pra ela e perguntei se ela poderia fazer isso pra mim, e ela topou na hora. E foi assim que eu descobri que ele estava ficando com uma outra mulher bem mais velha que ele. Peguei o endereço dela e ali eu fiquei aguardando ele ir pra casa dela novamente. E a próxima vez que ele foi até a casa dela, eu fui atrás. E quando eu cheguei lá que ele me viu, ele quase foi de arrasta. Parece que ele estava vendo um bicho. Nisso, aquela velha veio perguntando quem eu era. Eu falei pra ela que eu era a esposa dele, que eu era a mulher dele. E ela não acreditou, começou a rir, falando que eu era só mais uma dessas loucas, que eu não aceitava o fim do meu relacionamento. E ali eu vi que não ia adiantar eu discutir, brigar. Fui embora e larguei, abandonei os dois lá. No caminho, eu parei na casa da minha sogra, contei tudo pra minha sogra e eu perguntei o porquê que ela tinha mentido pra mim.
E ela respondeu que o meu marido tinha falado pra ela que ele tinha ganhado aqueles bolinhos da chefe, só que se eu descobrisse, eu ia brigar com ele. Então minha sogra ficou com medo da gente discutir e acabou aceitando o que ele falou e acabou mentindo pra mim. Só que eu entendo a minha sogra, ela é uma pessoa muito boa. Ela realmente acho que ficou com medo mesmo da gente brigar. Fui em casa, arrumei as coisas dele, deixei na casa da mãe dele e depois desse dia acabou de vez. A gente nunca mais conversou, a gente nunca mais se olhou assim, sabe? Tipo, diretamente. Acabou. Foram 8 anos jogado no lixo. Às vezes, quando eu vou visitar a mãe dele, ele chega assim, ele finge que eu nem existo. Eu não sei nem como ele consegue fazer isso. E sim, ele tá com a coroa até hoje. Eu acho que eu confiei demais, que eu não via os erros. Mas tá bom, né? Tudo tem um porquê, eu prefiro acreditar que tudo tem um sentido. Ah, detalhe, e por coincidência, meses depois que eu me separei, um amor da adolescência reapareceu. E aí a gente tá conversando, a gente já se viu algumas vezes, a gente conversa todo dia. Tá assim, bem legal, vamos ver no que vai dar. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na Pepe Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!